Queria convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho proposto pelo calendário litúrgico para o dia de hoje, João capítulo 13. João capítulo 13, de 31 a 35. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o meu Filho, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disser aos judeus, também agora vos digo, a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O Evangelho de hoje nos dá a chave para estender o espírito pascal ao longo de todo o ano. Nós estamos no 5º domingo da Páscoa, ainda estamos nesse espírito pascal, mas é interessante que o Evangelho de hoje nos dá uma chave importantíssima para que esse espírito pascal não acabe no 5º domingo, mas que se estenda durante todo o ano que nós vamos viver. O texto de hoje pertence ao capítulo 13 do 4º Evangelho, com o qual se abre a glorificação de Jesus na morte. Interessante que exaltação e ressurreição representam dois esquemas de pensamento, de linguagem, que buscam expressar exatamente o mistério pascal. E a gente poderia começar dizendo que não há glória comparada à glória de ser amado. Não há glória comparado à glória de ser amado. Se Deus tivesse permanecido distante e majestoso, sereno e incomovível, se ele não tivesse sentido afetado por nenhuma dor, se ele não tivesse se sentido ferido por nenhuma tristeza, os homens poderiam temê-lo, os homens poderiam até admirá-lo, mas jamais o teriam amado. A glória suprema de Deus, então, se manifesta na encarnação e na cruz. E o contexto em que esse trecho que nós lemos do Evangelho de João nos coloca é o contexto de uma ceia, na qual Jesus se despede dos seus discípulos e deixa a eles, então, as últimas recomendações. Jesus, nos textos anteriores, nós podemos ver, acabou de lavar os pés dos discípulos. E depois de lavar os pés, ele anunciou à comunidade desconcertada a traição de um dos membros daquele grupo. Nesse quadro está presente o seu amor, que se faz serviço simples e humilde no episódio da lavagem dos pés, e que se faz amor. O amor que não julga, que não condena, que não limita a liberdade e que se dirige até mesmo àquele que se opõe, na referência a Judas. O texto que nós acabamos de ler, no versículo 31, inicia com a saída de Judas da cena. Logo o primeiro versículo, do versículo 31, do capítulo 13, já vai iniciar as primeiras palavras, falando da retirada de Judas daquele local. E só depois Jesus anuncia àquele grupo a sua glorificação. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso apenas após a saída de Judas? Talvez porque Judas, embora esteja à mesa com Jesus, tem sua mente e o seu coração ocupados com outras coisas.
com outros interesses que não lhe permitiriam acolher a revelação que Jesus vai fazer de si mesmo aos seus amigos. Talvez, nessa cena, Judas personifica aqueles e aquelas que não têm tempo, ou até mesmo não consideram prioridade o olhar para cima, para as coisas que são do alto, numa linguagem bíblica. Talvez, mais que isso, representa momentos nossos em que colocamos a mente e o coração em lugares que nos impossibilitam um movimento de transcendência em direção a Deus. Me faz lembrar uma antiga história contada por Anselm Grün, quando ele vai dizer de um jovem índio que comprou um carro e convidou seu velho tio para um passeio, para estrear o seu carro novo. Após 15 minutos de passeio, o tio então pediu ao sobrinho para parar. Ele desceu do carro, sentou-se à margem da estrada e o sobrinho perguntou: tio, está passando mal? O que está acontecendo? E o tio respondeu: não, estou apenas esperando que a minha alma me acompanhe. Nossa alma muitas vezes não consegue manter o passo com a velocidade do mundo exterior. Exteriormente, nós estamos em lugares em que a nossa alma, em que o nosso pensamento, em que as nossas emoções ainda não alcançaram. E geralmente, quando a nossa alma não acompanha o nosso corpo, não acompanha a nossa velocidade, nós cedemos ao nosso pensamento e expectativas precoces, premeditadas. Nós agimos preocupados com o caos do amanhã, que na maioria das vezes nem chega. E Agostinho vai nos lembrar que o tempo da alma é o presente. Quantas vezes, diante da voracidade da nossa rotina escravizadora, quantas vezes, diante da velocidade pela qual a vida atual nos impõe, nós acrescentamos tantas coisas à vida, nós entramos em tantos projetos, nós entramos em tantas situações e deixamos a nossa alma para trás. E depois nós nos perguntamos ainda por que deu errado. A nossa alma não nos acompanhou naquilo. A velocidade das mudanças, a velocidade com que nós entramos e saímos de contextos, impede que a nossa alma nos acompanhe, porque o tempo da alma é o presente. E a gente está sempre atrasado para alguma coisa. A gente está sempre pensando em algo que vai acontecer amanhã, que pode acontecer amanhã, ou que a gente quer que aconteça amanhã. A gente está sempre pré-ocupado. E na maioria das vezes, as coisas pelas quais nós nos preocupamos nem chegam a acontecer. Esta saída de Judas também serve de transição para a despedida de Jesus. E destaca uma situação nova: a glorificação de Jesus e de Deus nele, cuja marca se resume em uma palavra: o amor. Amor até o fim de Jesus ao reino de Deus e ao Deus do reino. Nas palavras de C.S. Lewis, amor pelo rei e pelo reino. E por sua vez, amor do pai que não deixa o seu filho na morte, mas o exalta. Nós também ressuscitamos com Cristo. E estar ressuscitado com Cristo nos leva a um compromisso de vida que é o seguimento de Jesus de Nazaré. E nesse contexto se enquadram as palavras que Jesus dirige aos seus amigos e amigas e que ecoam até hoje e que encontram lugar nos nossos corações, e que Jesus vai dizer que é um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Jesus dirige aos seus discípulos palavras de despedida que são um resumo coerente
de uma vida feita de amor, de partilha, que soam até, permitam-me dizer, como um testamento final. Trata-se de um momento muito solene, em que não há tempo nem disposição para conversa fiada. Aproxima-se o fim, e é preciso recordar aos discípulos aquilo que é mesmo fundamental na proposta cristã. E o que é fundamental na proposta cristã, Jesus resume com uma frase: amem-se uns aos outros. Mas o que é novo nesse pedido de Jesus? Se esse é um novo mandamento, o que há de novo nesse pedido de Jesus? Nem a palavra amar, nem o mandamento do amor são novos. O Antigo Testamento já faz referência a ele. O novo está em amar como Jesus. A novidade está no amor de Jesus conhecido, experienciado pelos discípulos. A novidade não é o amar, que os judeus já haviam aprendido no Antigo Testamento. A novidade é que eles não têm só que amar. Eles têm que amar como Jesus amou. Nós vivemos num mundo que sangra por diferentes tipos de violência social, econômica, armada, étnica e até mesmo religiosa. Nós assistimos a tantos refugiados, pais, mães, jovens, crianças, que devem sair da sua terra na busca de um espaço para viver, mas muitos deles morrem na longa caminhada. Nós assistimos em nosso país atualmente amizades e relacionamentos desfeitos por questões políticas. Até mesmo a terra está violenta, reagindo diante de tanta exploração sofrida ao longo dos anos. Como gritam os diferentes terremotos, tsunamis, enchentes que acontecem. De 1950 até os dias atuais, os homens já alteraram mais o planeta do que todos os outros anos que antecederam. Por isso, a vivência do antigo novo mandamento do amor se faz urgente, e muito mais que se faz urgente, ele faz a diferença. Nós precisamos reagir. E além de reagir, nós precisamos começar a nos perguntar como viver esse mandamento nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações políticas, nas relações econômicas e ambientais. E talvez mais, como viver este mandamento entre pessoas de diferentes etnias, crenças, e até mesmo entre pessoas ou países que se declaram inimigos. É um desafio grande, mas não é impossível. E me faz olhar para Jesus, porque se o texto diz que nós devemos amar, e não apenas amar, mas amar como Jesus amou, a pergunta logo que eu sou levado a me fazer é: como Jesus amou? Jesus amou os seus discípulos sem egoísmo. Sabe por quê, gente? Até mesmo o mais nobre dos amores humanos, no mais nobre dos amores humanos, há um resquício de egoísmo. É comum que pensemos, embora seja de maneira inconsciente, no que nós obteremos pelo amor. Pensar na felicidade, a emoção que receberemos, ou o vazio e a solidão que experimentaremos se o amor não recebe resposta ou fracassa. Os exegetas do nosso tempo têm chegado à conclusão que a palavra no grego, agapau ou HP, que é traduzido nas nossas Bíblias como amor, na verdade é uma palavra que não tem tradução para o português, como acontece em muitos vocábulos gregos e hebraicos. Durante um tempo, os mais antigos aqui lembrarão, essa palavra foi traduzida em algumas versões como caridade. Posteriormente é traduzido como amor, mas o amor, da forma como a gente conhece ele nesse mundo, ele ainda não abraça o HP em sua totalidade.
nós pensamos com frequência, ou possivelmente sempre, o que significará esse amor para mim? Veja se não é uma troca. Acontece com muita frequência que o que buscamos por trás de todas as coisas é a nossa própria felicidade. Jesus tinha o desejo de dar a si mesmo e tudo o que tinha àqueles a quem ele amava. O único desejo de Jesus era fazer algo por eles. E ele sabia que era o único que podia fazer esse algo por eles. Jesus amava os seus discípulos com um amor sacrificial. E se o amor significava a cruz, Jesus estava disposto a enfrentá-la. Nós estamos acostumados a cometer um engano. Nós cremos que o amor deve nos proporcionar de qualquer forma a felicidade. Em última instância, sim, mas pode ser que o amor nos acarrete dor e que implique numa cruz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Me faz lembrar o grande poema de meu poeta predileto, Fernando Pessoa, um dos seus poemas mais belos, chamado Mar Português, essa relação tão próxima que o português tinha com o mar, né? E eu consigo ler esse poema vendo Fernando Pessoa na minha frente, olhando para o mar e dizendo: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, porque quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Como a gente quer o processo de chegar ao bojador sem ter que enfrentar a dor? Como a gente quer chegar no bojador sem ter que enfrentar a experiência da dor? O amor sacrificial de Jesus é o amor que dizia: se esse amor significar carregar uma cruz, por esse amor eu vou fazê-lo. Jesus amava os seus discípulos com um amor pormenorizado. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus conhecia a fundo os seus discípulos. Jesus conhecia as suas debilidades e mesmo assim os amava. Aqueles que nos amam na realidade são aqueles que conhecem os aspectos menos favoráveis da nossa personalidade e, entretanto, nos amam de igual modo. Jesus tinha vivido dia após dia com seus discípulos durante muitos meses. Jesus conhecia tudo que podia conhecer deles e continuava amando. Mesmo sabendo que naquela mesa uma iria traí-lo, mesmo sabendo que naquela mesa o outro iria negá-lo, outros discutiam entre si quem era o maior no reino, os outros quase se estapeavam para ver quem ia sentar à destra dele no reino. O coração de Jesus é suficientemente grande para nos amar assim como somos. Jesus amava os seus discípulos com espírito de perdão. O líder do grupo trairia, todos o abandonariam e se afastariam exatamente na hora que ele mais precisasse. Durante o tempo que viveu na terra, os discípulos de Jesus nunca o entenderam completamente. Eram cegos, insensíveis, lentos para aprender, incapazes de entender. Mas Jesus não experimentou nenhum rancor para com eles. Não havia fracasso que não pudesse ser perdoado. Sabe por quê, gente? Porque o amor que não aprendeu a perdoar não pode fazer nada, exceto debilitar-se e morrer. Nós somos seres contraditórios.
usando as palavras do nosso pastor proferidas há poucos domingos aqui nesse púlpito, nós não passamos de um bando de Zé Gambiarra, de uns puxadinhos. E existe uma espécie de lei na natureza pela qual nós machucamos mais a quem mais amamos. Que contradição! Que contradição! E nesse ponto, permitam-me dizer, ou me perdoem, mas a teologia wesleyana diz muito a nosso respeito. E o que diz a teologia wesleyana? Falando a respeito da humanidade, 99% santo e perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Não é o John Wesley não, Wesley safadão. É o Wesley do nosso tempo. Como encontrar nexo na nossa existência? Nós somos esse ser da tensão, nós somos esse ser da contradição. Interessante que os estudiosos de Paulo, quando vão falar do homem em Paulo, Borcan, por exemplo, vai trabalhar muito isso. Paulo é o ser da em Paulo, o homem é o ser da contradição. O mesmo Paulo que vai dizer que o Espírito, que Deus habita, né, dentro dele, em Filipenses, é o Paulo que vai dizer que quando ele quer fazer o bem, ele encontra uma lei dentro dele. E a lei é que o mal habita dentro dele. E é por essa razão que qualquer amor verdadeiro deve constituir-se sobre o sentimento do perdão. Porque se não existir perdão, está condenado à morte. Usando as palavras bíblicas, a quem muito se ama, muito se perdoa. Quer saber o tamanho do amor de uma pessoa por você? Veja o quanto ela é capaz de te perdoar. Como minha mãe me ama. Como mamãe me ama. A quem muito se ama, muito se perdoa. Querido, Jesus é a norma, mas não com palavras, mas com atos. Mas agora ele traduz em palavras os seus atos precedentes para que os discípulos tenham uma referência de como viver no mundo. O amor igual ao de Jesus, que os discípulos manifestam entre si, será visível para todos os homens, e este será o distintivo da comunidade de Jesus. Os discípulos de Jesus não são depositários de uma doutrina. Os discípulos de Jesus não são depositários de uma ideologia, não são os observantes de leis ou os fiéis cumpridores de ritos, mas são aqueles que pelo amor que partilham vão ser um sinal vivo do Deus que ama e deixou um mandamento para nós. Pelo amor, esses discípulos serão no mundo sinal do Pai. Essa palavra amor que hoje é tantas vezes usada para definir comportamentos egoístas, interesseiros, que usam o outro, que fazem mal ao outro, que limitam os horizontes, que roubam a liberdade. Mas o amor de que Jesus fala é o amor que acolhe, que se faz serviço, que respeita a dignidade e a liberdade do outro, que não discrimina nem marginaliza, que se faz dom para que o outro tenha mais vida e não para subtrair a vida do outro. E esse amor que nós vivemos e compartilhamos, por isso o meu convite a todos nós nessa noite é que vivamos com ousadia este mandamento. Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros, para continuar a revolução do amor, inaugurada há mais de 2000 anos,
por um sujeito chamado Jesus de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe.